Olá, sou o professor César Garoff, professor de matemática. Estou aqui hoje com você para trabalhar com o terceiro ano do ensino médio e nós vamos falar sobre as medidas de tendência central. Na verdade, essa aula a gente vai rever os conceitos que nós vimos nas semanas anteriores e vamos também falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Então, lembrando que as medidas de tendência central são três, média aritmética, mediana e moda. Vamos explicar um pouquinho de cada um aqui e algumas características também. Média aritmética. A média aritmética nós temos dois tipos. No caso, nós temos a média aritmética simples, que para a gente obter ela, a gente precisa somar os valores. Então, nós temos aqui x1, que representa o valor 1, x2 representa o valor 2, e assim por diante, até a gente chegar ao último elemento do conjunto, que a gente representa ali pelo xn. Então, nós temos que somar todos os elementos e dividir pela quantidade desses elementos. A segunda média aritmética que nós já estudamos foi a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela é calculada utilizando aí o peso. Então, nós temos o peso 1, que multiplica o valor 1, mais o peso 2, que multiplica o valor 2, mais o peso 3, que multiplica o valor 3, até chegar no último peso, que multiplica o último valor. E o denominador é a soma dos pesos. Lembrando que o peso, na verdade, ele tem a função igual a de uma frequência absoluta. Né? Se você tem um valor que repete várias vezes, aquele número de frequência absoluta é o peso daquele número. Então, o peso é o valor que é a quantidade de vezes que ele vai repetir. Generalidade sobre a média aritmética. É facilmente calculável. Então, a média aritmética é facilmente calculável por quê? É simplesmente somar os valores e dividir pela quantidade deles. Não tem nenhum outro cálculo mais complexo para ser feito. Né? São operações simples de ser feito. Então, ela é facilmente calculável. É rigorosamente definida e exata. Quando fala rigorosamente definida, é porque toda vez que você vai pegar um conjunto de dados e calcular uma média, você vai obter um valor. Então, sempre ela vai estar definida. Não existe uma situação que não existe a média aritmética no conjunto. E quando fala que ela é exata, é porque é apenas um número, um valor. Né? Não quer dizer que o valor é um valor exato, não. Pode ser um valor, por exemplo, um número irracional. Dependendo se o conjunto de dados também apresenta números irracionais. Né? Mas, quando fala exata, não quer dizer que ela tem uma casa decimal finita. Né? Ela pode ser uma dízima periódica, por exemplo. Então, as casas são infinitas. Então, a questão de ser exata aí não é um número exato. É porque existe apenas um valor, uma média, para aquele conjunto. Resume em um único número todos os dados do conjunto. Então, o conjunto, você tem um conjunto de dados, quando você calcula a média aritmética, aquele valor está representando todo aquele conjunto. É a medida de posição mais utilizada. Das medidas de tendência central, a mais utilizada é a média. Lógico que a mediana e a moda também são utilizadas, mas a maioria das situações a gente utiliza a média. Ela apresenta um dado melhor sobre o conjunto. Tá? Depende de cada valor do conjunto. Para você obter a média aritmética, você precisa dos valores para você somar e dividir pela quantidade deles. Então, você depende desses valores. É influenciado por valores extremos. Então, quando a gente nós vimos algumas aulas atrás, que quando a gente tem valores extremos, ou o valor que está muito além da média, está muito acima, muito abaixo, ou se a gente pegar o conjunto de dados e a gente tem um valor muito fora desse conjunto da maioria, né?
Por exemplo, lá tem valores 20, 23, 25 e tem um valor lá 80. Ele está muito além desses valores. Então ele acaba puxando a média para cima, vai aumentando esse valor. A mesma coisa se eu tenho os valores 20, 23 e tem um valor 0. Ele vai fazer com que a média fique mais baixa. Então esses valores extremos aí ele interfere no cálculo da média. Não é utilizada para dados qualitativos. Quando você vai utilizar uma pesquisa com dados qualitativos, por exemplo, fazer uma pesquisa de satisfação, a pessoa vai falar se está ruim, ruim, bom ou ótimo. Não tem como você calcular a média aritmética para isso. Então, para dados qualitativos, não é utilizado. Coincide ou não com um dos dados. A média aritmética ela pode coincidir ou não com um dos conjuntos, dos elementos do conjunto. Mas você vai fazer o cálculo, pode ser que às vezes ele vai ser igual a algum elemento desse conjunto ou não. Mediana. A mediana é um valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados de forma crescente ou também decrescente. Quando a quantidade é ímpar, a mediana ela vai ser o valor central. Quando a quantidade for par, ela vai ser a média aritmética dos termos centrais. Vamos lá, falar sobre a generalidade sobre a mediana. Então, a mediana indica a posição onde será encontrado o valor da amostra que está equidistante aos extremos. Então, a mediana ela está no centro do conjunto, quando ela está ordenado, né? Então, ela está no centro, ela indica, né? Quando fala equidistante, não é equidistante valor numérico. Eu posso ter um conjunto que o menor valor, por exemplo, seja 5, o maior seja 200 e a mediana 50. Aí a diferença numérica seria 45 e 150, mas não é equidistante dessa forma. Quando falei equidistante, é a questão das posições dos elementos. Tá a mediana no meio, a gente sabe que tem uma quantidade, a mesma quantidade que está à esquerda é a mesma quantidade que está à direita. Ela não é afetada por dados extremos. Se você tem valores além dos que estão mais em comum lá, mesmo se, eu dei um exemplo aqui agora, o 200, vamos supor que eu tenho lá 50, 53, 52 e tem um 200, ele não vai interferir no cálculo dessa mediana. A mediana continua lá no centro do conjunto. É necessário a ordenação dos dados. Sempre que a gente for obter a mediana, tem que lembrar disso. Não pode esquecer que os dados têm que ser ordenados. Às vezes a pessoa vai querer calcular a mediana, não esquece de ordenar e vai encontrar o elemento errado. Então, sempre há necessidade de ordenar. No caso aí, a medida de tendência central que precisa disso é justamente a mediana. Coincide ou não com um dos dados. A mediana ela pode coincidir ou não. Lembrando que quando ela tem uma quantidade ímpar de elementos, a mediana coincide com um elemento do conjunto. Quando a quantidade é par, aí vai coincidir dependendo se os dois termos centrais são iguais ou... não, quando eles são iguais, ele vai coincidir. Se caso eles forem diferentes, não vai coincidir com os elementos do conjunto, com o elemento do conjunto. A moda. Moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. Aqui também coloquei ou valores, que pode ser mais de um valor, como também pode não existir esse valor. Não pode existir a moda, né? Generalidade sobre a moda. É de fácil compreensão, é mais fácil de você entender o que é a moda, até mesmo explicar. A moda é simplesmente aquele valor que mais aparece, que mais repete no conjunto. Então é de fácil compreensão. Ele pode não existir um conjunto de dados ou ocorrer mais de uma vez em outros. Às vezes acontece de algum conjunto não ter moda, quando todos têm a mesma frequência absoluta, como também pode ter conjuntos que vai ter mais de uma moda. Quando esses elementos que estão destacados, que têm uma frequência absoluta maior, as frequências são iguais.
O seu cálculo pode depender de alguns dados do conjunto. Então, vai depender de alguns elementos. Por exemplo, eu tenho lá destacado 2 elementos, mas tem um terceiro que tem 2 com frequência igual a 2 e o quinto elemento lá que aparece uma vez, né? Um terceiro elemento que aparece apenas uma vez. No caso, vai existir 2 modas. Agora, se não tem esse elemento, não vai existir a moda. Então, quer dizer, tem alguns elementos que às vezes interferem. Vai depender dos dados do conjunto, de alguns dados. Agora, ela não é totalmente influenciada, ela não é influenciada por todos os dados do conjunto. Não quer dizer que todos os elementos podem influenciar, mas alguns elementos podem influenciar para obter essa moda. E outro detalhe que ela coincide com um ou mais dados, né? Se a gente tem moda no conjunto, ela vai coincidir com um valor do conjunto. Se tiver mais de um, ela vai coincidir com mais valores dentro desse conjunto. Então é isso, nós vimos aí, né, recapitular um pouquinho sobre medida de tendência central. Agora, até a pedido de algumas pessoas, né, para explicar um pouco sobre medida de dispersão. Então eu optei aqui em explicar a medida de dispersão usando um exemplo. Eu não vou trabalhar com aquelas fórmulas que aparecem no livro de matemática, não. Acho que da maneira mais prática é mais fácil o entendimento de você. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas medidas de dispersão. Então, nós temos aí as seguintes medidas de dispersão. Primeiro, vamos saber o que é medida de dispersão, né? São as medidas estatísticas que descrevem o comportamento de um conjunto de dados em torno das medidas de tendência central. Então, é o seguinte, é você verificar se aquele conjunto de dados, eles estão bem próximos dessas medidas centrais. Quando você tem, vamos supor que nós temos 2 conjuntos de dados. Esse conjunto está mais próximo das medidas de tendência central. Esse não, eles estão mais oscilando, estão mais afastados. Então, esse primeiro aqui, ele é muito mais confiável. Ele tem uma qualidade maior dos dados do que o outro conjunto, porque ele está muito mais próximo, né, realmente representa, tá próximo ao valor que representa aquele conjunto, que são as medidas de tendência central. No caso, nós temos quais as medidas de dispersão? Nós temos a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, vamos pegar um exemplo aqui que eu vou explicar essas 4 através desse exemplo. Então, o número de acidentes em um trecho de uma rodovia foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2017. Foram obtidos os seguintes dados: 20, 14, 15, 20, 27 e 30. Determine a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, primeiro, né, eu vou colocar os valores dentro de uma tabela aqui. Por que eu coloquei numa tabela? Para facilitar para encontrar as medidas de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Eu até coloquei 2 linhas aqui embaixo, mas eu ainda não vou preencher elas não. Na hora que a gente chegar lá, quando a gente for falar de desvio médio, desvio padrão e variância, eu vou explicar o que eu vou colocar nessas linhas. Então aqui tem os valores lá que foram apresentados do exercício. Primeira coisa que está falando é a amplitude. Né? O que seria amplitude? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. É você descobrir, né, qual a margem do menor para o maior, a margem desse conjunto. Então, aqui nesse aqui, o maior é 30, a gente pode ver aí na tabela, o 30 é o maior elemento, o 14 é o menor. Então, a gente vai subtrair 30 menos 14 é 16. Então, a amplitude desse conjunto de dados aqui é 16. Isso aí é importante, você saber a amplitude. Lógico que a amplitude ela não te dá uma ideia mais, como é que fala? Mais próxima da qualidade do conjunto, mas ele te fala de uma maneira mais ampla. Quando você tem, por exemplo, uma amplitude 16, e se tivesse um conjunto de dados igual a esse, mas a amplitude fosse 5, a gente perceber que esse aqui está oscilando muito mais do que o outro conjunto. Então a amplitude te dá uma ideia assim, bem ampla de como que está esse conjunto, se ele está muito disperso ou não. Aí antes de a gente seguir para as outras medidas de dispersão, primeiro a gente vai precisar da média aritmética. Então nós vamos calcular a média aritmética
daqueles elementos que estão na tabela. Então, somando os valores, 20 mais 14 mais 15, mais 20 mais 27 mais 30, e são 6 dividido por 6, deu 126, dividido por 6 vai dar 21. Então, a nossa média aritmética desse conjunto aqui é 21. Vamos lá para o desvio médio, então. Entendeu o que é desvio médio? Desvio médio é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. No caso aqui indicamos por DM. Primeiramente, o que seria esse desvio? A gente tem a média aritmética e a gente tem aqueles outros valores que estão na tabela. O que seria o desvio? É a distância que esses valores estão da média aritmética. Então a gente tem que pegar o valor e subtrair pela média. Algumas situações, quando a gente vai subtrair, vai dar um valor negativo. Mas é o que está falando aqui, ó, precisa de valores absolutos. Os valores absolutos eles têm que ser em módulo. Ou seja, você vai desconsiderar o sinal negativo. Na verdade, você quer saber a distância entre aquele valor e a média aritmética. Então, a distância do 20 para o 21 é 1. A primeira linha, então, eu vou colocar como desvio. Então, o desvio do 20 para o 21 é 1. A distância do 14 para o 21 é 7. Você pode fazer 14 menos 21, vai dar menos 7. Lembrando que é em módulo, aí vai sair o valor 7, que é a distância do 14 para o 21. O 15, a distância dele para o 21 é 6. O do 20 para o 21 é 1. O do 27 para o 21 é 6 também. E o 30 para o 21 é 9. Agora nós vamos fazer o desvio médio. Desvio médio é o quê? Fazer a média aritmética dos desvios. Vamos somar os valores, dividir por 6. Somou, deu 30. 30 dividido por 6, 5. Então o desvio médio nessa situação é que é 5. A variância. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Indicamos por, esse símbolo aí é uma letra grega, sigma. Então, sigma ao quadrado. Então, ela vai ser a variância. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, agora a segunda linha, eu vou usar o desvio elevado ao quadrado. Então, vou pegar todos aqueles valores dos desvios e levar ao quadrado. Então, no primeiro ali era 1, elevado ao quadrado vai dar 1. 7 elevado ao quadrado, 49. 6 ao quadrado, 36. 1 ao quadrado, 1. 6 ao quadrado, 36. E 9 ao quadrado, 81. Bem, agora eu vou fazer a média aritmética dos desvios ao quadrado. Então, soma todos os valores. Então, 1 mais 49 mais 36 mais 1 mais 36 mais 81 dividido por 6. Então, nós temos aí 204 dividido por 6, que vai dar 34. Então, a nossa variância é 34. O desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Indicamos por sigma. Então, o que seria esse desvio padrão? O pessoal às vezes fica, não, como é que faz para calcular isso? Você vai obter a variância e depois que você tem a variância, você vai extrair a raiz quadrada. Na anterior aqui nós vimos que a variância, ela estava medindo 34. Então, para obter o desvio padrão, nós vamos extrair a raiz quadrada. Então, o desvio padrão aqui vai ser a raiz quadrada de 34. E aí que no caso eu coloquei, né, algumas questões aí, por exemplo, algumas provas vão aceitar aquele valor raiz quadrada de 34. Mas resolvendo isso daqui, né, usando uma calculadora, por exemplo, a gente tem um valor aproximadamente de 5,83. Então, isso aí que são as medidas de dispersão. E vale lembrar o seguinte, elas vão medir a qualidade do conjunto. Imagina se eu tivesse todos os elementos igual a 21 aqui. O meu desvio seria tudo zero. Na hora de calcular o desvio médio, também ia dar tudo igual a zero. O desvio ao quadrado também ia ser igual a zero. E, consequentemente, a variância e o desvio padrão também seria igual a zero. Ou seja, não teria variação nenhuma. Estava mostrando que todos os elementos são iguais. Então, essas medidas são importantes para você ver se o conjunto está oscilando muito ou não e se está bem próximo das medidas de tendência central. Então é isso aí. Pediram aí medidas de dispersão. Eu expliquei um pouquinho, apesar que não está no nosso PET. Então,
Então deixei a referência bibliográfica que vocês podem consultar no site estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. E até a próxima aula.